Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre bases de dados, onde podem ir buscar dados, e vamos brincar com alguns rácios. Mas acho que vai ser um exercício interessante. Vamos aplicar então à Premier League e quem sabe inspira-vos então a fazer outras coisas interessantes. Base de dados que vamos utilizar é o da Football Data e neste caso é o da 538. Vejam, vou utilizar duas bases de dados. Porquê? Neste caso específico, eu estou a fazer isto, não vou utilizar os dados todos, mas para vocês poderem montar algo a vosso gosto e poderem fazer então uma análise, complexa, se necessitarem. Porquê? A Football Data é boa no sentido em que nos oferece o quê? As odds, né? As odds de fecho, e neste caso eu estou a utilizar aqui as odds da Pinnacle, né? Tenho as odds do mercado principal e as odds do over e under 2,5. O que é bom, não é? Já a semana passada testámos uma estratégia, é bom ter as odds para depois ver se é uma estratégia que traz retorno positivo ou negativo. Pronto, quando querem fazer esse tipo de estudos precisam sempre das odds, não é? De mercado, senão vocês não conseguem fazer esse estudo, não é? Só conseguem fazer um estudo tipo da percentagem de acerto, mas não conseguem ver a lucratividade porque não têm as odds. E depois, a 538 é muito boa noutro sentido, que é vocês têm a informação de XG, como têm uma feed, né? Podem ir lá buscar a qualidade das oportunidades criadas. Além de mais, também eles têm o seu próprio modelo em que dá a estimativa de probabilidades para o jogo, não é? Para depois terem uma espécie de odd justa do modelo deles, sem margem, como é óbvio. Por isso, há informação rica tanto na 538 como na Football Data, não é? Depois depende do que pretendem fazer, mas acho interessante juntarem estas duas bases de dados numa só e depois poderem construir um modelo em cima desta informação conjunta. Outro ponto que é chamar a atenção é quando tentam ligar as duas, nem sempre os nomes são iguais das equipas. Vou-vos dar um exemplo simples, eu vou-vos mostrar, deixem-me ver, query, edit, estão a ver estes valores replace? Isto são valores que quando eu vou buscar, depois faço o tratamento, o pré-tratamento dos dados, não é? E vejam, quando eu ponho value 6, por exemplo, na base de dados da 538 aparece Manchester City. E eu transformei Manchester City por Man City. É tipo fazer uma substituição no Excel. Só que aqui faço logo nesta parte aqui, Replace Values. Ou seja, e depois mudo, escolho a coluna, etc. e mudo. E eu mudei os nomes das equipas para terem os mesmos nomes na mesma base de dados. Isto tem a ver com aquela parte de tratamento de dados. Depois de fazer isso, fica fácil, não é? Eu depois juntei estes dados, então só juntei o XG à base de dados da Football Data e assim consegui criar esta colunazinha aqui de XG. Vejam, a informação que eu tenho aqui é bastante rica, não é? Aliás, eu diria que para muitos de vocês não precisam muito mais do que isto, porque vejam, vocês têm na base de dados da Football Data, e eu aqui não tenho os dados todos, mas tem os golos a tempo inteiro, tem também os golos HT, tem remates globais, remates à baliza, tem faltas, tem cartões amarelos, desculpem, este é cantos, o HC, AC, cartões amarelos, cartões vermelhos, tem o árbitro na Premier League também, tem as odds e depois agora ainda complemento com a informação de XG. Vejam, dá para fazer mil e uma coisas com esta informação, por isso eu acho muito interessante, até vos deixo este trabalho de casa, não é? Realmente ligarem as duas bases de dados no Excel. Porque depois de terem isto neste formato é muito simples. Todas as semanas, não é? Vocês depois chegam aqui e fazem refresh e pronto, e ele atualiza os dados com a informação nova. Não há nada, e nem precisam de alterar nada. Não se esqueçam como isto é dinâmico e está neste formato de Power Query. Ele depois acrescenta as linhas, está automaticamente. As pessoas às vezes acho que já me fizeram perguntas sobre isto. Não, vocês não precisam acrescentar linhas. Isto depois o Excel acrescenta automaticamente, tá bom? Este era o primeiro ponto, a construção desta base de dados. E agora vamos brincar um pouco com isto. Eu hoje quero falar de rácios. E há vários rácios, eu peguei aqui em 4 bastante comuns. Um é o TSR, Total Shot Ratio, é um rácio de remates globais que engloba os remates com a baliza e os remates que vão para fora. Como é que isto é feito, este rácio? É os remates da equipa a dividir pelos remates da equipa, pronto, da casa e da equipa visitante. É uma soma, pronto. Ou seja, por exemplo, este 0,35 está-me a dizer que 35% dos remates foram da equipa da casa e os outros, e o complementar será da equipa visitante, né? Pronto, este é o rácio de remates globais, este é o rácio de
remates à baliza, só pegando então naqueles que vão realmente à baliza e descontando os remates que vão para fora. E esta informação, lá está, os home shots e os home shots ao target vêm na Football Data. Depois, criem um rácio de Expected Goals Ratio, ou seja, o rácio do Expected Goals, tenho os gols esperados da equipa da casa, fui buscar a 538, né? E da equipa visitante, e fiz esse rácio. E depois tenho o rácio real de golos marcados e sofridos, né? Este é o rácio global. E eu fiz estes rácios para quê? Destes rácios, depois, qual será o mais indicado para depois tentar prever golos no futuro? Alguns deles já estão um bocadinho ultrapassados, mas é interessante. Vamos supor que vocês fazem uma análise histórica dos dados e etc. E em média, sei lá, as equipas do top 6 da Premier League normalmente têm um rácio compreendido entre X e Y. Se a equipa este ano estiver abaixo desse intervalo típico, se calhar está em underperformance, se calhar é expectável que depois melhorem na época, não é? Ou então, pode acontecer o contrário, podem estar muito acima do rácio de performance habitual, então é normal que depois haja uma espécie de regressão à média. Este é sempre muito interessante fazer estes rácios, porque vocês têm uma espécie de média da liga e depois podem rapidamente perceber quais são as equipas que estão a ter uma performance exagerada ou uma performance muito fraquinha. Pronto. Este é os rácios e agora vamos fazer aqui então umas análises do ponto de vista da casa. Temos aqui a tabela classificativa entre aspas das equipas da casa. Vejam que só tem 3 jogos, não é? Ou seja, isto depois vai dar uma média muito baixinha, porque eu fiz a média dos rácios das equipas em casa, tá bom? E a média dos rácios das equipas contra quem eles jogaram. Pronto, isto é do ponto de vista da casa. Logo aqui vocês podem ver a Premier League está muito interessante no sentido em que as equipas visitantes estão a ganhar mais. É uma liga que no início do campeonato tem tido muitos golos. Vejam, 3.29 de média, é o que está aqui a aparecer na SoccerStats. Não é muito normal, a Premier League normalmente tem um bocadinho de uma média mais baixa, mas isto também não é uma época normal. Porquê? Vejam, a média de pessoas num estádio, 0, não é? Estádios vazios, basicamente. Por isso, esta época até é uma espécie de anomalia, diria, estatística, não é? Porque o fator casa realmente não está a ser tão forte, não é? E já mostrei isto nas redes sociais, especialmente na Liga Alemã e na Liga Espanhola, até mencionei um estudo na altura, para terem cuidado, não é? As equipas em casa não estão a ter uma boa performance nesse sentido. Talvez o público realmente faz falta nos jogos de futebol. Mas continuando, eu depois peguei aqui alguns exemplos engraçados. Vejam o Burnley. O Burnley tem um rácio de golos real de 0. Porquê? Muito simples, simplesmente não marcou golos e sofreu 2. Por isso é normal que este rácio global seja de 0. No entanto, em termos da qualidade das oportunidades criadas, vejam, 0,46. Vamos ver que jogos foram estes. Já agora, só fiz 2 jogos, por isso só posso ter aqui 2 jogos. Teve um jogo contra o Tottenham e teve um jogo com o Southampton. Contra o Tottenham, se calhar seria esperável perder, digo eu, mas no entanto, até em termos de XG, e daí aquele rácio até mais elevado, teve melhores oportunidades em termos acumulados. Eu diria que o resultado justo para este jogo seria o 1-1. Contra o Southampton, não fez grande coisa, não é? Teve aqui 0, ficou 0-1. No entanto, em termos de XG, também teve 0,47 contra um 0,7. Ou seja, pronto, o 0-1 é um bocadinho aceitável, se arredondarmos, não é? Mas também se ficasse 1-1 ou 0-0 também não seria de estranhar. Mas vejam, o Burnley é engraçado porque mesmo a jogarem, aparentemente está a jogar mal em casa, não é? Mas vejam que o Burnley está a criar oportunidades em termos de remates, teve mais remates que as equipas visitantes, teve mais remates à baliza que as equipas visitantes e no entanto, pronto, perdeu estes 2 jogos. Eram underdogs, tenho aqui as odds também. Contra o Tottenham podem ver que o Tottenham era bastante favorito. Contra o Southampton também estava aqui como underdog. Mas é interessante como é enganador, não é? Lá por ter perdido 2 jogos, a verdade é que o Burnley não está a jogar assim tão mal. Se olharmos para a equipa de maneira diferente, se não olharmos especificamente para os golos reais, não é? Que é o que a maior parte do mercado faz, não é? Olha realmente para o que aconteceu. Mas a performance ele não está assim tão má, não é? Só que os números, pronto, não têm sido bonzinhos para eles. Continuando, então o Burnley já vimos que realmente é enganador ver uma equipa que ainda não marcou gols e sofreu 2, não é? Para já só tem 2 jogos, o que é péssimo, não é? Eles mereciam um bocadinho mais do que os dados mostram. Até vejam, a nível de rácio de remates globais, não é?
eles estão até acima da média da liga, não é? Até são das equipas que têm tido mais remates em casa. Tipo, acima deles está quem? Só temos aqui o Southampton e temos aqui o Liverpool. De resto, eles são a terceira equipa que está a criar mais remates em casa. E isto é interessante, não é? O Burnley, neste momento, daqui para a frente, vai ser bastante subestimado porque não está a ganhar jogos, não é? E eu acho, não é? Daqui para a frente a odd dele poderá até ter valor, não é? Porque uma coisa era eu ver este rácio e realmente o expected goals ou este rácio de remates e etc. ser muito mau. Outra coisa é ver isto, não. O Burnley está a criar oportunidades, está a ter simplesmente, acho eu, azar, não é? Na concretização. Pronto. Um aspecto interessante, dá muito que pensar e pronto, reflitam sobre isto, tá bom? Burnley, mais à frente, se o Burnley criar assim umas surpresas, não estranhem, tá bom? O Southampton, vejam, muito interessante o Southampton neste ano, que aliás é uma equipa que às vezes até tem tido dificuldade. Será que o calendário foi mais fácil para o Southampton? Às vezes pode ser, o início do campeonato, em casa pode ter um calendário mais fácil, como ainda só tem 3 jogos, e então teve grandes goleadas. Vamos ver, né, já agora. Vamos ver com quem é que eles jogaram. Olha, jogaram contra o Everton, que está a fazer uma boa campanha, não é? O West Brom, ok, mais ao seu nível, se formos a ver. E o Tottenham, que é uma equipa que teoricamente eles eram underdogs, não é? Ou seja, eles contra o Everton tinham odds equilibradas. O Everton tem sido um pouco subestimado, não é? Contra o West Brom estavam como favoritos, tudo bem, em casa, é normal. E contra o Tottenham era um jogo um bocadinho até mais equilibrado e mesmo assim levaram uma tarefa. Aliás, vejam, o Southampton é engraçado, porque em casa realmente eles estão muito fortes. 2 jogos ganharam por 2-0. No entanto, se vocês forem ver, parece que se fez justiça. As oportunidades criadas, a qualidade delas foi um resultado enganador, não é? Porque vejo, contra o Everton era quase um jogo para 0-0. Né? E contra o West Brom era um jogo para 1-0. E depois no Tottenham houve uma espécie de regressão. Marcaste muitos, agora vais levar muitos. Foi para equilibrar, né? Porque o jogo tinha aqui, se calhar é um jogo para 2-3 e ficou 2-5. O que é engraçado. Pronto, o Southampton em casa está a fazer uma boa prestação, ou seja, o rácio de golos está realmente muito favorável a eles, é o que tem o rácio maior, mas e a sua performance de rácio de total de remates e de remates à baliza e de expected goals também está muito favorável à performance que eles estão a ter, não é? Vimos o caso do Burnley que está contra a realidade, vimos aqui um caso que está a favor da realidade. Temos, por exemplo, aqui o Liverpool, que apesar de estar em primeiro, até criou oportunidades para ter mais golos do que estes 9 que tem neste momento. Podemos ver rapidamente já agora o que é que aconteceu. Liverpool contra o Sheffield, Arsenal e o Leeds. O que é que aconteceu? Veja, no primeiro jogo era jogo para 3-0, ficou para 3-1, ficou 2-1, ok. No terceiro jogo era jogo para 3-1 e ficou 3-1, ok. E no segundo jogo, no terceiro jogo, desculpem, era jogo para 3-0 e ficou 4-3, ou seja, o Leeds aqui marcou 3 golos, não se sabe bem como, né? Vejam, em 0,37 criou realmente 3 golos assim caídos um bocadinho do céu, o que é impressionante. E por causa disso mesmo, não é? Este rácio, como as oportunidades das equipas visitantes foi tão fraca, eles realmente têm este rácio de oportunidades, da qualidade das oportunidades criadas muito mais alto que as outras equipas, que é engraçado. Enfim, muito interessante estes rácios, comparar com o rácio real, não é? E ver pequenas performances, quais são as equipas que estão a ter uma performance elevada, quais são as equipas que estão a ter uma performance baixa, quais são as equipas onde poderá existir uma espécie de regressão à média, como é o caso do Burnley, não é? Ou pequenas surpresas no futuro. Vamos ver, tá? Se acontecerem, depois lembrem-se de mim. Continuando. Bem, o que é que eu fiz aqui? Aqui foi ver então qual, pós rácios de golos, então qual é o rácio mais indicado para depois tentar projetar o rácio de golos real? Qual é que tem uma relação mais próxima do rácio de golos real? E claro, isto intuitivamente acho que diriam o expected goal ratio, não é? Mas eu fui ver mesmo isso com o quê? Correlações. Vejam a média dos golos reais e da equipa da casa e visitante, a correlação fraca relativamente ao TSR, a correlação é fraca relativamente ao STR e depois relativamente ao expected goal ratio é moderada, tem 0,588. Ou seja, o rácio de golos relaciona-se melhor com o expected goal ratio do que realmente com os remates totais. Então,
Se isto se relaciona melhor com o expected goals, novamente é expectável que equipas como o Burnley consigam melhorar a sua performance agora mais no longo prazo, em médio e longo prazo, estão a ver? E se calhar as equipas que estão a ter uma performance muito acima da Real que diminuam um pouco, que é o caso, por exemplo, do Southampton, não é? Está a ter a melhor performance de goal ratio Real, mas a realidade é que devia ser um bocadinho mais baixa. Os extremos tendem sempre depois a regredir para a média, tá? Isto é um conceito fundamental também nas apostas. O que é que eu fiz mais? Foi só fazer aqui uma caixa de bigodes, uma box plot para mostrar a relação entre, por exemplo, a equipa da casa, a média do expected goals, com o rácio de gols verdadeiro. Agora, vamos supor que esquecíamos estes rácios de remates à baliza e remates para fora, que podem ser indicadores que vos ajudam. Não, espera lá aí, o Burnley, ele remata muito em casa, cuidado. Não desprezem o Burnley, não é? Porque a bola também só pode entrar se houver remates à baliza. E vejam, em termos de remates à baliza, o Burnley tem criado boas oportunidades até. Pode não ter a melhor qualidade, mas tem criado remates à baliza, tá bom? Por isso, cuidado. Mas, vejam, o que esta caixinha mostra aqui da equipa da casa é que, em termos de golos reais, a dispersão, não é, dos valores deste rácio está abaixo da média do expected goals. Isto também vai um pouco de encontro à questão que vimos aqui, não é? É realmente as equipas visitantes estão a marcar muito mais do que deviam, se calhar, e as equipas da casa estão a sentir falta do público, talvez. E depois, acima, não é? Vejam que aqui está 0,56 do rácio de golos reais comparativamente ao expected goals, está um bocadinho acima. O ideal é estas duas caixinhas ficarem lado a lado, ficarem muito parecidas, e neste momento também temos poucos jogos, como é óbvio. Vemos uma grande dispersão na parte de rácio de golos reais na casa para o negativo e dos visitantes acima do que seria esperável. Tá bom? Bem, malta, eu acho que é tudo. Resumindo, ideias principais: juntar duas bases de dados para terem uma base muito rica para fazerem vários projetos interessantes, experimentarem várias coisas que já falámos aqui no canal, tá? Eu acho que com estas duas feeds gratuitas vocês conseguem fazer tudo o que eu já fiz aqui no canal. Não vejo porque não, a não ser talvez minutos de gols, que estas duas bases de dados não têm minutos de gols. Isso normalmente utiliza seja em embeds, mas pronto, aí já é um programa pago, não é? Para a maior parte de vocês, estas duas bases de dados não só têm modelos, como podem construir os power rankings todos que quiserem, como podem criar uma folha automática para fazer os vossos estudos, enfim, infinidade, tem uma infinidade de possibilidades, tá bom? Explorem, vocês gostam de cantos, podem fazer um estudo com cantos, gostam de faltas, podem fazer um estudo com faltas, gostam de estratégias dos mercados principais, podem estudar com as odds da Football Data. Eu acho isto super interessante para quem gosta de analisar estas coisas e quem sabe, espero que tenham muito sucesso então no desenvolvimento dos vossos modelos. Pronto, malta, é tudo. Sim, se gostaram, força nisto, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, já sabem, aprendam fazendo, é a melhor maneira, tá? Pelo menos, experimentem ligar só as duas bases de dados, não preciso fazer mais nada, é o trabalho de casa que deixo para vocês, tá bom? E depois o resto vocês vão experimentando. Quem não tiver à vontade, veja o tutorial de web scrapping, tá bom? Tchauzão, fiquem bem e até um próximo vídeo.